Uma das maiores bandas do século, Toto é uma das mais icônicas formações do rock e pop dos anos 70 e 80. Foi formada em 1977 em Los Angeles, Califórnia, por um grupo de músicos de estúdio altamente talentosos, incluindo David Paich, teclados e vocais, Steve Lukather, guitarra e vocais, Bobby Kimball, vocais, os irmãos Jeff Porcaro, bateria, Steve Porcaro, teclados e David Hungate, baixo. Esses músicos já eram bem estabelecidos na indústria musical, tendo trabalhado como músicos de estúdio para artistas renomados como Steely Dan, Boz Scaggs e Michael Jackson, por exemplo, na música Human Nature. O álbum Thriller, de 1982, teve a participação importante dos membros da banda. Eles, como banda de estúdio, tocaram as músicas que nós ouvimos na versão final do álbum. Por exemplo, a música Beat It teve participação de Steve Lukather, Steve Porcaro e Jeff Porcaro. Porém, nas músicas The Girl Is Mine, de Michael Jackson ao lado de Paul McCartney e Human Nature, os 4 integrantes tocam juntos, Steve Lukather, os irmãos Porcaro e David Paich, sendo que Human Nature, Steve Porcaro, é coautor da composição e tanto Steve Lukather quanto David Paich ajudaram com arranjos. O álbum de estreia da banda, Toto, em 1978, foi um sucesso imediato, apresentando hits como Hold the Line, I'll Supply the Love e Georgie Porgy. A combinação de rock, pop e influências de jazz, funk e R&B definiu o som eclético da banda. O sucesso do primeiro álbum solidificou o status de Toto como uma banda de destaque. No começo de 1979, a banda saiu em sua primeira turnê pelos Estados Unidos. Décadas depois, a música Hold the Line voltou a ficar em alta ao ser usada na trilha sonora do jogo GTA San Andreas. Ao terminarem a turnê, começaram a produzir o próximo álbum da banda. Hydra foi lançado em 1980. Apesar de não ter ido tão bem sucedido comercialmente quanto o álbum anterior, Hydra chegou ao disco de ouro. E o álbum culminou numa turnê tanto para Estados Unidos quanto para datas internacionais. Em 1981 foi lançado o terceiro álbum da banda, Turn Back. Devido ao desapontamento comercial, a turnê foi bem menor que as anteriores. Após os fracassos dos álbuns anteriores, a gravadora os pressionou. Então, eles lançaram o quarto álbum da banda, que se tornou o maior sucesso comercial do grupo, Toto IV, 1982. Este álbum foi um marco na carreira do grupo, gerando hits como Rosanna, Africa e I Won't Hold You Back. Toto IV ganhou 6 prêmios Grammy, incluindo o álbum do ano, e consolidou a banda como uma das mais populares da época. A música África se tornou a mais famosa da banda, um símbolo do grupo. Chegou a ser a música número 1 da Billboard, e até hoje é a canção do Toto mais lembrada e tocada. Toto continuou produzindo álbuns, porém alguns membros foram saindo. Logo após o lançamento de Toto IV, o baixista David Hungate saiu do grupo. Mike Porcaro assumiu o baixo. O cantor Bobby Kimball foi demitido devido a problemas entre ele e o restante da banda. Em 1984, o álbum Isolation foi lançado com um novo vocalista, Fergie Frederiksen, que acabou sendo demitido no final da turnê desse álbum. O álbum foi um sucesso comercial, mas longe de alcançar o álbum anterior. Uma curiosidade,
Em 1983, a cantora brasileira Rita Lee gravou seu álbum Bom Bom, que foi produzido e mixado em Los Angeles, e teve as participações de Mike Porcaro e Steve Lukather, membros do Toto. Em 1986, eles lançam o álbum Fahrenheit, com um novo vocalista, Joseph Williams, filho da lenda John Williams. O álbum continha a canção I'll Be Over You. No ano seguinte, Steve Porcaro saiu da banda para fazer trilha sonora para filmes e televisão. Ele não foi substituído. Em 88, eles lançam o álbum Seventh One, com o John Anderson do Yes no vocal. Após o fim da turnê desse álbum, Joseph Williams foi demitido. Jean-Michel Byron foi o vocalista da banda no álbum Past to Present, de 1990, mas acabou sendo demitido também após o final da turnê de suporte ao álbum. Sem um vocalista, o guitarrista Steve Lukather assumiu o vocal no novo álbum Kingdom of Desire. Em 5 de agosto de 1992, Jeff Porcaro, baterista e um dos fundadores da banda Toto, faleceu após sofrer uma reação alérgica de um pesticida que foi usado em seu jardim. Ele tinha 38 anos. Quase levou o fim da banda, porém a família do músico insistiu na continuação. Simon Phillips entrou na bateria em seu lugar. Em dezembro de 1992, a banda fez um concerto tributo ao baterista, com participações de Eddie Van Halen, Michael McDonald, Richard Marx e George Harrison. Em 1995, eles lançam o álbum Tambu. E em 1997, no aniversário de 20 anos da banda, David Paich e Steve Lukather deram uma revisada em antigas gravações. E em 1998 é lançado Toto 20. Saíram em turnê com os antigos membros Bobby Kimball, Steve Porcaro e Joseph Williams. Após a turnê, Bobby Kimball retornou de vez à banda depois de 14 anos fora. A banda anunciou o fim em 2008, mas em 2010 eles retornaram para uma breve turnê para ajudar o baixista Mike Porcaro, que estava com ela, esclerose lateral amiotrófica. Porém, em 2015, Mike acabou falecendo. Hoje a banda continua tocando porém só com o guitarrista Steve Lukather e o vocalista Joseph Williams, o que seria a primeira versão do Toto sem David Paich ou qualquer membro da família Porcaro. Com quase 50 anos de carreira, Toto mantém uma base de fãs leal e uma presença significativa na indústria musical. Suas músicas continuam a ser redescobertas por novas gerações, e a banda ainda é ativa, com turnês e lançamentos. O legado de Toto vai além de suas próprias gravações, estendendo-se à vasta rede de contribuições musicais que seus membros fizeram para outros artistas. Em resumo, a importância de Toto para a música reside não apenas em suas próprias realizações, mas também no impacto duradouro que tiveram na produção, composição e performance musical em uma escala muito mais ampla.